E aí, colegas, beleza? Como é que estão os estudos aí? Seguinte, tava pensando em começar a compartilhar com vocês alguns esquemas, tabelas, mapas mentais que eu costumo fazer para me ajudar durante os estudos para concurso. E tem alguns esquemas que me ajudam bastante a memorizar, a entender um pouco mais o conteúdo, ou até mesmo a pura decoreba, tá? Então, vamos logo ao que interessa. Eu fiz um esquema aqui voltado para, para os artigos 144 e 145 do Código Processual Civil, de Processo Civil, que são os artigos voltados para situações em que o juiz não pode atuar em um processo, tá? Que é o impedimento ou a suspeição do juiz. Impedimento é o 144, suspeição é o 145. É um conteúdo que eu estava dando uma olhada em algumas questões de prova. Poucas vezes a questão vem puramente tratando dessa questão, né? Desse assunto. Mas eu vi que tem muitas questões que, em uma alternativa daquelas questões de múltipla escolha, sempre tem uma ou duas alternativas que englobam esse conteúdo e que, se tu não sabe, tu vai perder muito tempo ali naquela questão, sabe? E é um negócio muito simples isso aqui. Então, é um negócio que, se tu, pelo menos eu aqui, conseguir fixar bem o conteúdo nesse esquema que eu fiz. Então vai bastar bater o olho na questão, na alternativa, que tu vai saber se está errado ou se está certo. Tá? Isso já economiza um tempo na prova. E aos colegas concurseiros sabem que durante uma prova aí, cada segundo é muito precioso. Então vamos lá. Eu gosto de fazer um negócio colorido, sou meio abicholado mesmo quando estou estudando. Mas o negócio é o seguinte, aqui está o juiz, cara. Aí está o juiz. Pessoal, hoje eu não sou professor, não sou nada, não sou formado em Direito, sou formado em Engenharia, um negócio nada a ver com o conteúdo, mas... Então, meu linguajar vai ser bem de colega para colega, né? Concurseiro para concurseiro, então... relevem algumas coisas. Tá? Então vamos lá. Juiz. O que vai fazer com que o juiz... O que vai deixar o juiz não poder atuar no processo? Vai ser o impedimento. Nossa, ultrapassou o espaço. Mas bora lá. O impedimento ou a suspeição, onde ele vai estar suspeito. Tá? O suspeito, ele tem 4 situações apenas. Tá? Então, se tu for tentar decorar algumas situações, o melhor é decorar o suspeito, que são apenas 4 situações que deixam ele suspeito. O impedimento já são 9 situações. Tá? E aqui o bizu é que o impedimento, ele envolve características, não é características, é situações objetivas. Enquanto a suspeição, o que vai deixar o juiz suspeito, ele envolve características subjetivas. Tá? Características que dizem respeito ao sujeito juiz, não ao profissional em si. Tá? Quando eu citar as situações que vocês vão entender. Então aqui o impedimento envolve a ação profissional do juiz. Ele já agiu profissionalmente em alguma situação, ou um dos parentes dele já agiram naquele processo,
então vai deixar impedido. Aqui o suspeito é características subjetivas, tá? Aqui é bom decorar o SU, tá? Vou dar uma circulada na cor diferente, vai ficar uma borração medonha. Mas o SU para te lembrar de suspeito subjetivas. Depois, quando você vê as situações, vai ficar mais simples de compreender. Tá? Então vamos primeiro citar as que mais têm situações, que é o impedimento, que vai deixar o juiz impedido. A primeira situação é quando ele for mandatário. Tá, eu vou abreviar aqui para não deixar o vídeo muito longo. Tá? Mandatário, perito, quando ele for membro do Ministério Público ou testemunha. Se ele já tiver atuado, então, em alguma dessas funções, ele vai estar impedido, tá, de atuar no processo como juiz. Segundo, se ele já decidiu o processo em alguma instância anterior, tá? Por exemplo, ele decidiu na primeira instância e depois lá no tribunal do júri tá ele de novo para julgar. Aí não pode, né, cara? Isso é um negócio meio óbvio. Aqui é bom botar óbvio. Que é um negócio meio óbvio que ele não vai poder atuar. Terceiro, é se o seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, também já participar do processo via defensoria pública, como advogado ou como membro do Ministério Público. Tá? E aqui já vamos colocar uma observação. Essa situação é válida apenas se essas pessoas estiverem atuando no processo antes do juiz entrar no processo. Tá? Então vamos botar aqui, ó. Antes do juiz entrar. Porque se o juiz já está atuando no processo e depois entra um advogado, por exemplo, que é um cônjuge dele, isso não vai fazer com que o juiz se torne impedido. Mas vai gerar uma outra situação, obviamente, para não dar esse conflito de interesse. Mas não vai ser o impedimento, tá? Quarto, se o seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou ele próprio, que é o juiz, for uma parte no processo. Isso é um negócio meio óbvio, não vou nem me deter aqui. 5. Se o juiz for sócio, diretor ou administrador de pessoa jurídica que é parte do processo. Tá, isso vai deixar ele impedido. O sexto, se ele for herdeiro, donatário ou empregador de alguma parte do processo. Vocês estão vendo que é um negócio meio óbvio, né? Que vai deixar ele impedido. Mas o pega-trouxa das questões é justamente inverter essa suspeição impedido, botar uma situação que gera impedimento, mas diz que ele é suspeito. Ou ao contrário, bota uma situação que ele é suspeito e diz que ele é impedido. Vamos lá, vamos para a próxima. 7. Se ele já tiver uma relação de emprego ou ter prestado serviço para uma instituição de ensino. Instituição de ensino. Tá? Isso se é instituição de ensino, obviamente foi parte do processo. Isso vai deixar ele impedido. Agora é a 6, 7, 8. O 8 é se a parte do processo for cliente de escritório, onde atue o cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau. Tá? E aqui vale uma observação.
marcar os que podem ser pega-trouxa. Aqui cabe a observação de que, mesmo se essas pessoas não estiverem envolvidas diretamente no processo, mas elas estão trabalhando, por exemplo, no escritório de advocacia, onde uma outra pessoa está atuando no processo, isso já deixa o juiz impedido de atuar no processo. Tá? Vamos lá para o nono e último, que é promover. Se ele promover a ação contra a parte ou seu advogado. Negócio meio óbvio, né? E aqui vocês estão compreendendo por que eu falei profissional, né? É questões que envolvem a atuação profissional do juiz de alguma outra forma, em alguma outra situação envolvendo a parte do processo. Tá? Isso deixa ele impedido. É bom gravar essa parte do profissional, que ela vai salvar muitas questões. Tá? E aqui o suspeito, que são só 4, a gente vai colocar o primeiro, que é que se ele for amigo ou inimigo de uma das partes. Aqui vocês veem que é bem subjetivo o negócio, né? Porque é subjetivo, não tem o que argumentar aqui. O segundo, se ele recebeu presentes ou aconselhou, aconselhou uma das partes. Se ele for credor, nossa senhora, credor ou devedor, se a parte, na verdade, for credora ou devedora dele, do próprio juiz, dele, ou do seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta do cônjuge ou companheiro, até 3º grau. Se a parte então for credora ou devedora do próprio juiz ou do seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta do cônjuge ou companheiro, até o 3º grau, vai deixar o juiz suspeito. E o último, 4, se o juiz tiver interesse no processo. Então aqui vocês viram que são questões bem subjetivas e que não envolvem questão profissional do juiz, nenhuma atuação profissional do juiz. Tá? Então, se na questão botar uma situação em que o juiz atuou, ou o cônjuge atuou como advogado, tá, da parte, isso não vai gerar suspeição, isso não é suspeito, isso é impedimento. Suspeito é subjetivo. São só esses 4 que não são profissionais, não são questões profissionais, não envolvem situações profissionais, tá? Então, uma coisa que cabe salientar aqui a respeito do suspeito, amigo ou inimigo, cabe a autodeclaração do juiz. A autodeclaração é válida, tá? E aqui ele não precisa justificar. Ele não precisa justificar. Basta ele dizer, eu sou amigo da parte, pronto, acabou, ele está suspeito, tchau, chama o outro juiz. Tá? Ele não precisa, eu sou amigo porque a gente almoça junto, eu dei um presente para ele vai na minha casa, não precisa falar isso, cara. Basta dizer, eu sou amigo ou inimigo, pronto. Ou dizer, ele está me devendo e não paga o sanduíche que eu paguei para ele, pronto. Ele é suspeito, acabou. Então, quanto tempo tem para a parte levantar essa questão? Aquele juiz lá, ele já atuou no processo, já decidiu, ou aquele juiz lá é inimigo meu. Quanto tempo tem para levantar essas questões do impedimento de suspeição? É 15 dias.
15 dias a contar do conhecimento do fato que gerou impedimento ou a suspeição, tá? 15 dias. Então, nesses 15 dias, o que tem que acontecer? O juiz pode reconhecer o fato. O juiz reconhece. E fala, de fato eu sou impedido, de fato eu sou suspeito. E aqui chama o substituto. Pronto, substituto. Isso, substituto. Chama o substituto. Pronto, e acabou. Mas o juiz, diante do relato, ele pode não reconhecer. Ele diz, não, eu não sou impedido e nem suspeito. Não reconhece. Que é o juiz, tá? O juiz não reconhece. O que vai ocorrer aqui, então? O juiz não reconhecendo, ele tem 15 dias. Olha o 15 de novo, cara. 15 é insistente aqui. Para demonstrar suas razões. Aqui eu vou botar pequenininho aqui, ó, em verde. Razões. Eita, ficou feio para ideal, mas tá bom. Reconhecer para expor suas razões e enviar para o tribunal. Tribunal, então, ciente das razões do juiz de não reconhecer a situação que foi levantada de impedimento ou suspeição, ele pode concordar com o juiz e não reconhecer essa situação. Não reconhece. E o processo simplesmente vai seguir. Segue o baile, tá? Ou ele analisando as razões do juiz, mas o fato, o relato lá levantado pela parte dizendo que o juiz está impedido ou suspeito, ele pode reconhecer esse fato, essa situação. O tribunal vai reconhecer e aí, meu galo, aí vai gerar uma condenação para o juiz. Vai condenar o juiz nas custas do processo. Nas custas. Mas vai gerar retroatividade. Retroatividade. Ficou bonito, pacas. Vai embora. Aqui e aqui. Retroatividade, porque o tribunal vai estabelecer o período. Vamos supor que o processo está seguindo e a parte tomou conhecimento do fato que geraria impedimento e suspeição. Tá? Então o tribunal vai reconhecer esse momento e a partir desse momento do fato que gerou o impedimento, suspeição, ele vai anular todos os atos do juiz. Tá? Então não tem uma data certa. A data a partir da qual os atos do juiz vão ser todos anulados, vai ser estipulada pelo próprio tribunal. Tá? A grosso modo, é isso que se trata vamos deixar ele completinho ali, o artigo 144 e 145 do Código Processual Civil. Tá? Mais uma coisa que vale lembrar é que toda essa relação vale também para os membros do Ministério Público, para os auxiliares da Justiça ou auxiliares do juiz e os imparciais.
todo esse esquema de impedimento e suspeição valem também para os membros do Ministério Público, os membros dos auxiliares do juiz, da justiça, e os considerados imparciais do processo. Tá? Então, colegas, vamos fazer agora algumas questões justamente para fixar esse esquema desse conteúdo. Tá? Vamos ver como é que então como é que é cobrada nas provas esse conteúdo. Então separei 3 questõezinhas aqui para a gente responder rapidão, fazer uma análise das alternativas que dizem respeito ao conteúdo. Né? Então, bora lá. Primeira questão, TJ Paraná, 2017, CESP, juiz substituto. Não é para pouca coisa. Bora. Em cada uma das próximas opções é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que, de acordo com a legislação processual, apresenta assertiva correta. A primeira coisa que a gente tem que marcar é assertiva correta. Né? Porque depois a gente está analisando, se embanana tudo. Vamos analisar a primeira. Foi distribuída para determinado juiz a ação em que é parte instituição de ensino na qual ele leciona. Instituição de ensino. Isso aqui a gente já lembra que lá nas situações que afastam o juiz do processo, tem justamente essa situação quando o juiz leciona em uma instituição de ensino. Certo? Certo. Bora lá, vamos continuar. Nessa situação, o magistrado tem de se declarar suspeito. Haja vista que a suspeição independe da arguição do interessado. Bom, lá tinha uma situação que é o juiz lecionar em uma instituição de ensino que iria afastar o juiz do processo. Logo, ele vai estar suspeito. Certo? Errado. Errado porque vocês têm que lembrar que lá no esquema eu mostrei o que acontece quando envolve alguma situação de atividade profissional, tanto do juiz quanto de algum daqueles parentes dele lá, que não é a suspeição, é o impedimento, tá? Então, nessa situação aqui, onde foi distribuída para determinado juiz a ação em que é parte da instituição de ensino na qual ele leciona, vai ocorrer o impedimento, não a suspeição. Veja que a banca ela costuma jogar bastante com esses dois, né? Porque o novato, o cara que não separou na cabeça certinho a diferença de impedimento e suspeição, vai chegar aqui e só vai lembrar de uma coisa, que ele vai estar afastado. E se ele está suspeito, ele está afastado e vai marcar certa essa alternativa. Mas, nós, que já estamos mais avançados no processo, vamos saber pelo menos diferenciar quando ele está suspeito e quando ele está impedido. Então essa alternativa está errada. Está errada, já dá um riscão. Na hora da prova, tu dá um riscão aqui, ó, que é para não enxergar mais ela na frente. Tá? As outras alternativas dizem respeito a outros conteúdos, eu não vou me deter. Mas aqui vocês percebam que basta bater o olho na alternativa, tu vai saber que está errado. Isso vai te poupar tempos muito preciosos, tá, no decorrer da prova. Então veja que é um assunto bastante interessante. Vamos para a próxima questão. TRE-SE 2015, da Fundação Carlos Chagas, para analista, essa questão. Tá? Então, no que toca ao juiz em face ao novo Código de Processo Civil, marque a alternativa correta. A primeira coisa que tu faz é marcar o correto, para não se complicar. Caso o juiz seja amigo ou inimigo. Opa, amigo ou inimigo, meu galo. Voltando lá. A alternativa certa dessa aqui é a C, tá? Para quem quiser tirar a prova real. Voltando aqui, para 2.
Caso o juiz seja amigo ou inimigo. Amigo e inimigo. Vamos lá. É um negócio profissional do juiz? Tem a ver com alguma atividade profissional de algum parente? Não. Então, logo, não é impedimento. É uma questão subjetiva, diz respeito ao sujeito do juiz, não ao ato profissional do juiz. Então, ele vai estar suspenso. Então, seguindo, caso o juiz seja amigo ou inimigo da parte, será considerado impedido de atuar no processo. É impedido? Não. Eu estou dizendo. É suspeito. Então, já dá um riscão para nunca mais ver essa alternativa na frente. Vamos analisar a segunda alternativa, então. Podem as partes arguir o impedimento ou a suspeição do magistrado por intermédio de uma exceção de impedimento ou exceção de suspeição a ser oferecida em face do tribunal ao qual o juiz se encontra vinculado. Bom, isso aqui está mais explícito, mais explicado em outro artigo, tá? Não me recordo agora no momento. Mas a situação é a seguinte: há a suspeição, há o impedimento. Eu levo isso para quem? Para o tribunal? Direto para o tribunal? Não, né? A gente viu lá no esquema que ciente da situação de impedimento e suspeição, nós temos 15 dias, as partes têm 15 dias para levar direto ao juiz. Tá? E o juiz, se admitir que de fato está impedido suspenso, aí ele passa para o substituto. Se ele não concordar com aquilo, aí sim ele vai ter que se esclarecer para o tribunal, e o tribunal vai analisar as razões do juiz negar e analisar a razão das partes atribuírem o impedimento ou suspeição ao juiz. Tá? Então não é oferecida em face do tribunal, não é direto para o tribunal. Tá? Essa aqui é um pouco mais complicadinha, mas a gente consegue riscar também só com aquele esqueminha. As outras alternativas são de outros assuntos, e a última é do nosso assunto também. Vamos lá. É vedado ao juiz de ofício reconhecer o seu impedimento ou suspeição. É vedado? Claro que não, né? Eu falei para você daquele esquema lá, que é suspeição. Basta o juiz falar que é amigo, que é inimigo. Não precisa ele explicar o porquê que é amigo, porque vai lá em casa, porque a gente toma mate. Não precisa explicar isso. Basta dizer que é suspeito, que é amigo. E ele pode fazer isso de ofício. Não é vedado fazer de ofício. Que é absurdo. Tá? Então veja que só com esse nosso esqueminha nós conseguimos matar 3 alternativas, deixando apenas 2, o que nos facilita e muito na hora de uma prova. Tá? E a alternativa correta dessa questão é a alternativa 2. A alternativa D, essa aqui. Tá? Então, bora para a próxima, não perder muito tempo. TRE São Paulo, 2017, Fundação Carlos Chagas, analista judiciário. Ora, acerca dos impedimentos e suspensões do juiz, segundo o novo Código de Processo, Código Processual Civil, considere. Tá? Então, essa questão é puramente daquele conteúdo, do 144, do novo CPC e do 145. Vamos lá. Marcando, a suspeição do juiz quando promover ação contra a parte do seu advogado. A ação aqui envolve uma atividade, um ato profissional interno em um processo? Sim, é uma atividade profissional. Tem a ver com alguma atividade profissional. É suspeição? Claro que não. É isso que é impedimento. A gente sabe que impedimento é questão profissional. Suspeição é questão subjetiva, questão do sujeito do juiz. Questão é uma questão externa
do tribunal, que externa de todo o processo. Tá? Então, a gente já dá um riscão aqui. Vamos para outra. Impedimento. Impedimento do juiz que for amigo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Impedimento, questão profissional. Ser amigo ou inimigo é questão profissional? Às vezes até pode ser, mas não é regra. Tá? Então, amigo e inimigo a gente sabe que é um negócio do sujeito. É um negócio subjetivo, que é suspeição, não um impedimento. Já dá um riscão aqui também. Impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora e devedora, de seu cônjuge, companheiro ou parentes destes, em linha reta até terceiro grau, inclusive. Ser credor e devedor é alguma atividade profissional? Às vezes mas é questão profissional que tem a ver com um processo? Não, é claro que não. É um negócio subjetivo. Não tem nada que ver com impedimento. Então, a gente dá um riscão aqui de novo. É o sujeito devedor. Sujeito devedor, se o sujeito é devedor, acontece a sujeito suspensão. Pronto, acabou. Vamos lá. Impedimento do juiz do processo que figure como parte cliente de escritório de advocacia. Cliente de escritório de advocacia. Eita, marcou tudo. Deixa eu ver se volta tudo ao normal. Aí volta. Parte do escritório de advocacia. Do seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Vamos lá. Impedimento. A gente sabe que as coisas de impedimento envolvem alguma atividade profissional, seja do juiz, seja dos seus parentes. Tá? Então aqui, parte do processo é cliente de escritório de advocacia. Isso tem a ver com alguma atividade profissional. Né? Isso tem que estar claro. Logo, é impedimento. Logo, esta alternativa está correta. Então, bora para a próxima. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, o juiz está interessado. Tá? Ele não tem nada que ver com o processo, não atuou profissionalmente. Tá? Ele só está interessado no resultado daquele julgamento. Ele está de fora, está olhando de fora. Então é um negócio externo. É um negócio que diz respeito ao sujeito do juiz, não ao profissional. Tá? Então, logo, se é do sujeito, o juiz é do suspeição. Pronto, acabou, tá certo? Suspeição, questão subjetiva, ele está interessado. Tá certo? Qual é a alternativa correta aqui? É a E, que é a 4 e a 5. A marca aqui é 4 e 5. Corretíssimas. Então, colegas, é isso. Tá? Espero que vocês tenham aprovado a minha iniciativa e deixem os comentários, o que acharam, deixem seus feedback, dicas, enfim. Falem o que quiserem nos comentários só para me saber o que acharam dessa iniciativa, tá? E peço desculpa a qualquer coisa, se alguém conseguiu identificar algum ato falho meu durante esse vídeo, por favor, deixe nos comentários para que eu possa corrigir. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais essa parte. E até o próximo vídeo, quem sabe? Falou aí. Bons estudos. Fiquem com Deus.